Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Como é maravilhoso, eu não me canso de falar isso, de estarmos na presença do Pai, estarmos mais uma vez aqui para adorar, engrandecer, exaltar esse Deus que é digno de honra, louvor e adoração. Amém? Então, para mim, é realmente um grande privilégio, né, de estar aqui mais uma vez. O Senhor, assim que o pastor falou comigo, eu já estava em oração, mas eu ainda não tinha, né, essa palavra. Na verdade, o Senhor me deu ela dia 29, foi ontem? Foi ontem? Ontem de madrugada. E eu estava clamando, e o Senhor falou tão forte no meu coração. Então, assim como Ele tem falado no meu coração, eu creio que hoje, né, Ele vai estar falando no coração de cada um de nós. E o título que Ele me deu para essa palavra, né, que se teria um título, seria: Nunca deixe a chama apagar. Nós nunca podemos deixar essa chama que já foi acesa, essa chama que o Senhor já soprou dentro de nós, apagar. Porque, na verdade, o que nos... Pode sentar, viu, irmãos? Pode sentar. O que nos sustenta é a chama do Espírito Santo em nós. É Ele que tem nos mantido de pé, é Ele que tem nos trilhado o caminho, é Ele que nas horas mais difíceis, horas que ninguém sabe o que você está passando, ninguém imagina como está seu coração. Essa campanha que vai ter agora vai ser extremamente oportuna, porque muitas vezes dentro de nós, nem nós mesmos sabemos quanto nós estamos precisando dessa cura, dessa chama acesa dentro de nós. E o Senhor me levou a José, né? Olhando para a vida de José, nós entendemos que o que sustentou José o tempo todo era uma chama que queimava no peito dele. Era uma chama que estava dentro dele, que ardia dentro dele. Essa chama fez com que José permanecesse firme e fiel no Senhor. Ele tinha uma chama que queimava tão forte dentro dele. E essa chama, irmãos, todos nós temos ela. Essa chama foi implantada dentro de nós há muito tempo. Quando o próprio Deus, Ele soprou dentro de nós o fôlego dEle, o fôlego de vida. Que fôlego é esse, Joyce? O Senhor está ali, se você quiser, né, que eu ainda não li aqui a palavra, abre para mim em Gênesis 2:7. Poderia até falar ele de cor, de tanto que eu amo essa passagem. Amém? Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém? Na verdade, gente, o Senhor soprou o poder dEle em nós. Nós não temos noção de quem nós somos. Nós não temos noção de quem Deus nos fez. E isso já aconteceu há muito tempo. E isso a qualquer momento vai ser despertado em nós. A qualquer momento o próprio Espírito Santo vai despertar isso em nós. Aquele fôlego que Ele soprou em nós. A vida de Deus em nós. Há poder na minha vida. Há poder nas palavras. A palavra de Deus diz que há poder, né? Na nossa palavra há o poder da vida e da morte. Mas que poder é esse? É o poder da palavra do Todo-Poderoso implantado em nós. Então, a qualquer momento isso vai acontecer. Mesmo que nunca alguém
fique a vida inteira sem ouvir a palavra de Deus, o Senhor vai chamar ele. O Senhor vai conduzir ele até o Senhor. Porque dentro de nós tem uma chama que arde. Porque dentro de nós existe um fôlego do Todo-Poderoso em nós. E isso é extraordinário, e isso é maravilhoso. Não nos tira a responsabilidade de termos que pregar, de termos que falar a palavra do Senhor. Essa semana mesmo, estudando a palavra, o Senhor falou muito claro: eu vou cobrar de cada um aquela alma que eu entreguei nas tuas mãos. E se ela não for, a culpa vai sobrecarregar sobre aquele que não levou a palavra. Eu não estou tirando nenhuma responsabilidade, porque isso é muito forte. Temos a responsabilidade sim de pregar. Temos a responsabilidade sim de fazer a vontade de Deus, porque Ele colocou isso dentro de nós. Mas Ele em todo tempo é maravilhoso. Em todo tempo Ele é soberano e sobrenatural. O que José fazia? José soprava. Ele soprava aquela chama que estava ali dentro dele, porque José era um príncipe. José era um príncipe, o pai amava José, tratava ele como príncipe. Era um garoto que também na linhagem dele, sabemos que ele conhecia a palavra, sabemos que Jesus, que o pai dele falava, ensinava a palavra para ele. Ele cresceu ali naquele berço evangélico, sim. Nós sabemos que ele teve esse grande privilégio, mas sabemos que muitos não têm. E sabemos que mesmo que não tenha, o Senhor vai despertar a chama nele. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar um testemunho de uma pessoa que tem pregado pelo Brasil, por esse mundo afora. Ele chama Todd White, depois vocês procuram saber dele. Ele, se eu não me engano, aos 37 anos de idade, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nunca ouviu falar. E ele se envolvendo com droga, prostituição. E eu não vou falar o testemunho dele, porque depois vocês veem lá, tá? Porque eu posso deixar alguma coisa para trás. E ele nunca ouviu falar de Jesus. Num dia de desespero, onde ele ia tirar a vida dele, ele saiu para tirar a vida dele. O Senhor o conduziu para uma igreja. E lá tinha um homem de Deus. E esse homem de Deus levou ele, conduziu ele e foi falando de Jesus para ele. Hoje, esse homem, onde ele está, ele fala: eu estou no metrô, eu estou pregando. Eu estou no Uber, eu estou pregando. Eu estou no restaurante, eu oro por todos. Porque ninguém falou de Jesus para mim. E eu sofri muito. E hoje eu não perco a oportunidade. Por que eu estou falando dele para vocês? Porque a chama, o fôlego de vida que estava sobre ele, no momento de desespero, Deus, ele ia suicidar. Mas Deus o conduziu para aquela igreja. Aleluia, glória a Deus. Então José, vamos voltar aqui para José. José, aquele menino, aos 17 anos, estava lá na sua casa, um príncipe, de um príncipe. Ele virou um escravo. Os irmãos dele venderam ele como escravo. De escravo, governador da casa do seu senhor. De governador da casa do seu senhor. Presidiário. Vocês já notaram isso? José ficava aqui, numa montanha russa. Eu não sei se eu... Vocês já viram aquele negócio? Hoje eu estou rindo, amanhã eu choro. Eu não sei se eu rio, se eu choro. Se eu rio, se eu choro. Mas por que José permanecia? Porque ele soprava e soprava a chama que ardia dentro do peito dele. Todos os dias José clamava. Eu não sei como é que nós estamos hoje, José, ele podia estar rindo, podia estar feliz, podia estar chateado, desanimado, podia estar triste ou alegre. Em todo tempo, José, ele clamava, seja orando, seja cantando, seja dançando, seja chorando, seja em silêncio, seja só naquela lágrima que cai dos nossos olhos. Não importa. Como é que eu vou acender e soprar essa chama? Eu tenho que me encontrar todos os dias com o meu pai. Eu tenho que todos os dias... Todd White, aos 37 anos, nunca ouviu falar de Jesus. Mas hoje nós
temos o privilégio de estarmos todas as semanas aqui ouvindo a palavra, de estarmos ouvindo a palavra aqui na quinta, na sexta, de termos a palavra do Senhor, de conhecermos ao Senhor, de buscar ao Senhor e de clamar a Ele em todo o tempo. Não temos desculpa, não temos. Eu mesmo, particularmente, se você me perguntar quantas Bíblias que eu tenho em casa, eu não sei, porque eu já perdi as contas. Sabe? Por quê? Porque eu gosto de ler. Eu gosto de estudar, apesar de não ter muito tempo. Às vezes eu falo, Senhor, me acorda, 2 horas da manhã. Uau! E vai. E é pouco. É pouco. Não temos desculpas. Não tem como nós não soprarmos e soprarmos sobre a nossa vida. Voltando aqui para a história de José. Quando José foi embora, quando José foi para o Egito, todos achavam que ele estava morto. Sua família achava que ele estava morto. Sua parentela achava que ele estava morto. Os seus conhecidos achavam que ele estava morto. Quantas vezes as pessoas à nossa volta acham que nós estamos mortos? Às vezes até estamos. Às vezes até estamos. Mas às vezes não. Às vezes não. Todos à volta de José achava que ele estava morto, mas José soprava, soprava e soprava a chama que tinha dentro dele. A palavra de Deus diz que ele deu fôlego, ele deu fogo dentro de nós. Mas essa chama tem que arder continuamente no altar, todos os dias, todos os dias. Esse fogo, essa chama tem que estar sendo soprada sobre o altar. Enquanto todos achavam que ele estava morto, ele soprava. E quando ele soprava, Deus trabalhava, Deus tinha planos, Deus tinha projetos, Deus mexia com a vida dele. Ora ele estava no poço, ora ele era governador da casa de Potifar, ora ele estava no poço de novo, porque antigamente as prisões eram poços. Lá vai José para o poço, mas José acendia, soprava e soprava aquela chama que queimava, aquele amor que queimava dentro dele por Deus, e ele não importava o que estava acontecendo, ele permanecia. Então o Senhor quer falar para nós, não importa o que está acontecendo, se é com dor, se é sem dor, se é com alegria, se é com tristeza, sopre essa chama, porque o plano de Deus para a nossa vida é muito maior. Enquanto todos achavam que José estava morto, Deus estava simplesmente preparando ele para uma grandiosa obra. Uma obra que eu creio que nem ele tinha imensurado a grandeza de uma obra tão poderosa na vida dele, onde ele, através dele, o Senhor alimentaria um país inteiro. Não só um país, mas a redondeza. Quem mais? A sua própria família e parentela. Aqueles que achavam que ele estava morto. Seu pai, coitado, enlutado. Mas Deus tinha um propósito maior para a vida de José. O Senhor quer que nossa noite nós venhamos soprar e soprar e soprar essa chama dentro de nós. Muitas vezes estamos quietos, muitas vezes estamos em silêncio. Ninguém sabe o que nós estamos passando. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro de nós. Às vezes estamos rindo, né? Eu até falo que eu não gosto muito de ficar postando as coisas nas redes sociais, porque eu acho que é muito raro você ver alguém postar nas redes sociais a tristeza. Você não vê, você vê? Olha, hoje eu estou triste. A pessoa chorando. Não, é sempre aquele sorriso, aquela alegria, que muitas vezes não são verdadeiras. Muitas vezes a pessoa está morrendo por dentro. Conheço pessoas que muitas vezes você olha e você fala, gente do céu, eu queria ter a vida dessa pessoa. Não queira, não queira. Queira ter a vida de Cristo na sua vida. É a única que é verdadeira. Porque muitas vezes o que nós vemos nas redes sociais, o que nós vemos nos posts,
é tudo fantasia. Tudo para mostrar uma coisa que talvez a pessoa queria viver. Talvez é aquilo que ela quer viver, mas não é o que está vivendo. Então nós não podemos deixar. E mais, uma das coisas que o Senhor falou poderosamente comigo, quando José estava sendo tratado, estava no Egito, ele estava aí no meio de pessoas incrédulas, pessoas pecaminosas, pessoas que adoravam outros deuses, pagãos, pessoas totalmente fora do que ele sabia, fora do que ele aprendeu dos seus princípios com Deus. Mas José, com aquela chama que tinha dentro dele, não se contaminou. Não, José não se contaminou. José, em momento nenhum, se deixou levar. O que tem, né? O que tem? Às vezes as pessoas fazem isso, né? Elas se deixam levar para conseguir posição social, para conseguir um casamento, né? Às vezes se corrompe. O que tem, né? Se corromper, né? Para conseguir um emprego melhor, uma posição no trabalho, né? Errado. Isso não faz parte de princípios de Deus. E uma das coisas que manteve José era essa chama que queimava, a obediência e o temor que ele tinha em Deus. Fez com que ele permanecesse no caminho, independente de tudo. Agora pensa, gente, fala sério. Às vezes a gente fica em tanto momento assim, só na presença de Deus, ou às vezes a gente vem do encontro, né? Chega naquela coisa mais gostosa e fala, puxa vida, agora eu tenho que voltar para a realidade. Estava bom demais, estava excelente, né? E aí a gente tem que enfrentar o mundo, né? Estar no meio de pessoas que às vezes vão o tempo todo ficar falando coisas que não deve, o tempo todo você tem que ficar ali no meio daquela contaminação. Mas e aí? Nós vamos nos contaminar? Só que nós temos suporte, nós temos suporte humano aqui, entende? Nós temos os pastores, nós temos todo mundo para ajudar. José não tinha ninguém, porque todos achavam que ele estava morto. Humano, que fique bem claro, humano, porque dentro dele existia a chama, porque o pai era com ele o tempo todo. O pai estava com ele o tempo todo. Eu não sei que horas que José orava, porque eu não vi isso na Bíblia. Pode até ser que tenha, mas eu não vi que horas que ele orava, né? Acredito que nem tenha isso anotado ali, mas eu vou falar por mim, né? Eu acredito que todas as manhãs, porque a palavra de Deus diz, né, que todas as manhãs eu tenho que pôr fogo no altar, que todas as manhãs eu tenho que ir lá, né, e soprar, e soprar, e soprar, que todos os dias ele chegava diante do Pai e clamava, e adorava, e exaltava o nome do Todo-Poderoso, sem suporte humano. Nós temos o privilégio de ter suporte humano. Então, para nós, eu acredito, gente, eu tenho certeza absoluta que cada história escrita na Bíblia, cada fala escrita na Bíblia é para nos conduzir à terra prometida, que é o céu. É conduzir até o Senhor. O Senhor deixa esses grandes exemplos registrados para nós, para falar que hoje as nossas armas são maiores, que hoje nós temos mais recursos, nós temos tudo na nossa mão. Então nós não temos desculpa para não chegar diante dEle e clamar, e clamar, e soprar, e soprar. Nós temos que parar de ficar comendo comida pronta. Esse negócio da gente, eu ouvi uma mensagem linda hoje, olha, me sustentou e pronto. Eu ouvi uma mensagem linda ontem e me sustentou e pronto. Isso não é o suficiente. É bom? Sim. Edifica? Sim. Não é o suficiente. O suficiente é nós. É dobrar o joelho e clamar. E clamar. E buscar direto do trono da graça de Deus. Por muitos anos, gente, eu vou falar para vocês, por muitos anos eu vivi desse jeito. Porque a palavra de Deus diz que nós padecemos por falta de conhecimento. Há muitos anos eu
Claro que eu clamava, eu buscava, mas eu ouvia aquelas mensagens maravilhosas, poderosas, que me edificavam muito, e eu grudava naquelas mensagens, e eu ficava só com aquelas mensagens, mas passava dias, aquela mensagem sumia. É como a gente vem do encontro, né? Aquela coisa maravilhosa, e se a gente ficar só naquilo que nós recebemos lá atrás, vai sumindo, porque a chama começa a apagar. A chama vai apagando, mas para que essa chama continue acesa, todos os dias eu tenho que buscar na fonte. Quem é a minha fonte? É Cristo. É Cristo, Ele é a minha fonte verdadeira. O Espírito Santo, Ele está aqui todo o tempo a nosso favor, não porque Ele é obrigado, porque Ele nos ama e Ele quis dessa forma. Nós temos todos os recursos hoje para caminhar de acordo com a vontade e verdade de Deus. Vou falar para vocês, tem dias, gente, eu não sei nem como que Deus me aguenta. Eu tenho uma sala lá em casa que todo dia, gente, olha, de verdade, é lágrima em cima de lágrima. Mas eu saio renovada. Não são as mensagens que eu fico ouvindo, que me sustenta, mas é a chama que todos os dias são sopradas dentro de mim, no meu quarto, na minha sala, quando eu começo a falar com Ele. Sabe por quê, irmãos? Quando eu falo com Ele, Ele revela coisas dentro de mim que eu tenho que jogar fora, para que Ele venha me encher mais dEle, para que Ele me encha mais dEle. Eu busco todos os dias, Pai, revela quem eu sou, para que eu te conheça. E Ele revela, e quando Ele revela, eu falo, vai devagar. Está doendo. Mas revela, Senhor. E aí a transformação vem. Joyce, eu oro hoje, a transformação é de noite. Não, eu queria que fosse. Eu luto para que seja. Mas não é, porque eu sozinha não consigo. Por isso que eu tenho que todos os dias soprar essa chama dentro de mim, porque eu preciso da ajuda do querido Espírito Santo. Mas Ele é tão, assim, maravilhoso. Ele é um Lorde. Ele não faz nada sem o meu consentimento. Ele não faz nada sem que eu fale, Espírito Santo, é agora, me ajuda. Me ajuda a tirar tudo que eu tenho aqui dentro. Por muitos anos eu orei, tira de mim o pecado, tira de mim. Aí um dia o Senhor falou comigo, como assim, Joyce? Essa função é sua. Você colocou aí dentro. Você tira. Mas eu te ajudo. Eu seguro na tua mão e eu te ajudo. Eu te sustento e eu te mantenho. Então nós temos que fazer isso. Todos os dias. Vamos parar de ficar só ouvindo coisas. A palavra de Deus diz que se do alto não vier, nós não vamos ter nada. Gente, de verdade, eu estou descobrindo coisas que eu nunca ouvi um ser humano falar. Nunca ouvi. E eu estou anotando tudo. Porque eu sei que aquilo lá são segredos que Deus quer contar para mim, para a minha transformação, para a minha mudança. O dia que Ele quiser que eu conte para alguém, que eu fale para alguém, eu vou falar. Mas agora o segredo é comigo, para que eu tenha uma mudança e uma transformação nele e para Ele. E isso nós só vamos encontrar de joelhos no chão. Nós só vamos encontrar quando nós nos encontramos com Ele. Todas as manhãs, à tarde, à noite, eu não sei que horas que você vai marcar um encontro com Ele, mas programe um encontro com Ele, marque um encontro com Ele todos os dias, para que essa chama venha todos os dias, ela venha cada vez mais crescendo, de forma que quando Ele falar vai, você vai, fica, você fica, faça isso, você faça, tira isso e está tudo bem. Está tudo bem. Existiam coisas dentro de mim que não são pecados, viu, irmãos? Que não são pecados. Mas não vou contar o testemunho agora, porque eu estou no processo ainda e na hora certa eu vou contar. Existiam coisas dentro de mim que se falasse, eu vou tirar isso de você, podia eu falar assim, então me mata, mas não tira. Não tira.
pode me matar, mas não tira. Não tira. Era como se pegasse um pedaço e arrancasse do meu coração. E era muito forte isso dentro de mim. Era muito forte. E era coisas que eu acreditava que eu estava fazendo para Deus, que realmente é para Deus, mas não era do jeito de Deus. Deu para entender? Era para Deus, mas não era do jeito dele. Olha isso. Então, aquilo eu amava tanto, 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 que se falasse para mim, vou tirar isso de você, me mata, mas não tira. Se falasse, eu chorava dias e dias, até que o Senhor falou, você só precisa de mim. Oh, glória! Eu sou o seu foco. Eu sou o seu foco. E quando eu comecei a direcionar para Ele, tudo aquilo que eu amava para Ele, só para Ele, sumiu, ó, acabou. Pode tirar, pode fazer o que quiser, não está mais no meu coração. Eu me sinto livre, livre, sabe por quê? Porque hoje é para Ele. Eu fazia inconsciente, era inconsciente, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Por isso que precisamos nos chegar diante dele e falar, revela para mim. Porque às vezes achamos que estamos fazendo para ele, até temos boas intenções de estarmos... É igual usar, né? Usar quando viu que a arca estava sendo levada e de repente o carro quebra e a arca vai cair. Nossa, a presença de Deus não pode cair. Usar com a melhor das intenções foi lá e pôs a mão na arca. Mas era errado, ele não podia. Ele quebrou princípios e naquele momento Uzá morre. Davi fica magoado com Deus, chateado. Ué, Senhor, ele não fez nada de errado. Não fez para ele. Entende isso? Por isso, os nossos encontros têm que ser com o Todo-Poderoso todos os dias. Porque todos os dias Ele vai tratar o nosso coração, vai trabalhar a nossa vida. E essa chama que o Senhor já soprou em nós, lá atrás, desde quando nós nascemos, que Ele já colocou dentro de nós, ela vai cada vez mais, esse fogo cada vez mais vai crescer e crescer e crescer, porque eu vou sendo trabalhado, eu vou sendo totalmente moldado à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E quando todos pensarem que estamos mortos, oh glória! Nós estamos soprando, soprando para um grande propósito que Deus tem em cada uma das nossas vidas. Porque Ele tem planos e projetos gigantescos, gigantescos na nossa vida. Então não importa o seu coração, não importa o jeito que você faz, Ele vai te conduzir, Ele vai te conduzir. Teve uma época aqui na igreja, há muitos anos atrás, o pastor tinha feito uma campanha, a igreja ainda era do lado de lá, na Expedicionários. E aí eu lembro que a gente tinha que ler uma parte, era os Salmos, eu não lembro se era o 119, eu acho que era, a gente estava lendo ele, olha isso, quantos anos fazem, e a gente fazia um jejum e orava, e era noite. E tipo umas 11 horas da noite, e eu lembro disso, e aí eu estava cansada, e às vezes eu dava umas cochiladas, né? Eu ficava num lado do sofá, o Renato do outro lado, e o Senhor falou assim, só tem um jeito disso melhorar, ora em pé, ó, desde então, eu oro caminhando, gente, vocês veem que eu não paro aqui, isso aqui é já o hábito, né? Já criei hábito, e aí o que eu faço? É 2 da manhã, é 3 da manhã, o Senhor me acorda e eu falo assim, peraí, eu vou dar 10 minutos para mim. Se em 10 minutos eu não dormir, tem que pular da cama. E é maravilhoso. E aí eu oro andando. Tem hora que eu sento, tem hora que eu deito no chão, tem hora que eu choro. Não importa. Isso não faz diferença para Deus. O que faz diferença é se o meu coração está rendido. Se o meu coração
está se dobrando diante dele. Joyce, eu amo orar de joelho. Eu também gosto. Tem hora que eu também fico de joelho. Mas para não correr risco, eu fico caminhando, né? Vai que cochilo, né? Não vamos brincar com isso não, porque isso é sério, né? E uma das coisas que eu também gostaria de falar para a gente encerrar. Vamos valorizar a presença de Deus em nós. Vamos fazer isso, gente. Porque quando nós não clamamos, quando nós não oramos, quando nós não buscamos, nós negligenciamos a parte mais importante do nosso dia, que é a comunhão com o nosso Deus. É a adoração ao nosso Deus. É a busca por Ele incessantemente. Vamos continuar ouvindo as mensagens? Amém. Não tem nenhum problema. Mas que isso não seja a base da minha fé. Que isso não seja a base da chama que arde dentro do meu peito. Que a minha base seja Jesus. Que a minha base seja Deus. Que eu possa deixar e convidar que o Espírito Santo venha sobre mim. E todos os dias me ajude a reacender, a soprar, como José, ele soprava e soprava, que nós possamos todos os dias soprar e soprar essa chama dentro dos nossos corações, e que o propósito de Deus, que é maior, se cumpra em nós, em nome de Jesus. Amém? Olha, gente, eu não li mais aqui, mas depois vocês leem em casa. Levíticos 6, 12, 13. Deixa eu ler esse aqui para a gente encerrar. Levíticos 6, 12 e 13. Tivemos aí a campanha aqui, né, de reativar o Espírito Santo. Foi tremenda. Mas se a gente não continuar todos os dias nessa chama, nós vamos perder o que nós conquistamos nesses dias. Deus dá, Deus fala, Deus traz. Mas se eu não continuo fazendo a minha parte, nós vamos nos perder de novo. E nós não podemos nos perder com tantas ferramentas nas nossas mãos. Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sempre ardia sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele, cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Aqui não fala jamais vai ser apagado. Deverá ser apagado, porque há a possibilidade de ser apagado. Eu posso apagar essa chama. E também posso reacender todos os dias, soprar nela. Amém? Então vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar nessa empreitada, né? Que muitas vezes nós estamos como mortos, mas estamos clamando, e na hora certa o Senhor vai realmente mostrar o propósito dele em nós. Então, se estamos passando algum perrengue ou não, vamos clamar, e ele vai fazer cumprir em nós a vontade dele, amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar.